Olá internet, olá vestibulando, olá você que pretende fazer faculdade de História e não sabe para qual faculdade ir, para qual universidade. Aqui em São Paulo nós temos 3 universidades estaduais, a Unesp, a Unicamp e a USP, Universidade de São Paulo. A Unesp é a que eu menos conheço, prestei vestibular, outro dia eu falo um pouquinho mais sobre os vestibulares de cada uma, mas a Unesp para História tem os campos em Franca e em Assis. A História na Unicamp é no IFISH, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, que é lá na Unicamp, em Campinas. E a USP é na FEFELESH, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, no campus Butantã, aqui em São Paulo. E aí eu resolvi fazer esse vídeo e a partir de um post que fizeram no Facebook que me marcaram na época de fazer as matrículas, que estavam tentando ajudar os calouros, porque calouro nunca sabe fazer nada e a gente sempre está em dúvida porque a gente acha que são milhares de coisas que tem importância e realmente algumas delas têm, outras são só piração da nossa cabeça. Fizeram um post e me marcaram, e aí tinha lá os prós e contras de se fazer história em cada uma das duas universidades. Então, primeira coisa, agradecer principalmente todos os veteranos que ajudaram, depois vai ter o nomezinho deles aí no final que eu vou falar. E você que está assistindo esse vídeo, deixe seu comentário com alguma dúvida, alguma questão, ou se você já faz faculdade em alguma dessas duas e quer adicionar alguma coisa, algum outro comentário, pode deixar aqui embaixo. Se você é da Unesp, não se esqueça de deixar aí também. Você tem que ter em mente que são diversos fatores que devem ser levados em consideração, desde se você tem grana ou não, desde se você tem medo de cidade grande, desde se você precisa trabalhar, até questões mais subjetivas, relações pessoais com a cidade, com pessoas que você já conhece. Então é um milhar de coisas que realmente tem que ser levado em consideração. Aqui eu listei algumas delas. Então, bora lá! E olha, antes que vocês comecem a falar, eu tenho que reconhecer que eu puxei a sardinha pra USP, pra FEFELESH aqui, afinal é onde eu estudo, é o que eu conheço, e muito do que eu vi sobre a Unicamp é desse post, então a Unicamp acabou ficando assim, baseado muito no que eles falaram, eu não tenho experiência própria, beleza? Mas eu tenho que reconhecer que o IFISH é mais legal porque eles têm vogal e a gente não. Eu sei que eles têm um lema assim e eu tentei fazer uma piada, acho que não deu certo, mas vamos lá. Uma das coisas que primeiro comentaram lá naquele post que eu achei de extrema relevância é sobre o tamanho das turmas. Porque o tamanho das turmas vai incidir diretamente na sua relação com o professor, na sua relação com os outros alunos, com seus colegas de faculdade, com o número de vagas também. Então você tem que ter em mente que o tamanho das turmas importa muito. Na Unicamp, as turmas são menores. Ele vai facilitar muito mais o contato de professor e aluno, assim. São turmas de, se eu não me engano, até 40 pessoas. Então é muito mais fácil os alunos acabarem conhecendo o professor saber o nome de cada aluno, saber como lidar com cada um. E aí então é mais fácil de você acabar formando amizades mais diretas. E isso facilita muito a relação de pesquisa, né? Porque o aluno, quando ele conhece o professor conhece o aluno que se dedica e tal, rola uma identificação ali de temas, às vezes é mais fácil para você começar uma pesquisa com um professor. Do que acontece na USP, que são turmas de 60 alunos e o professor ele tem 3 salas, uma no vespertino e outra no noturno, e aí cada aluno forma a sua grade, então você não tem muito bem uma relação com uma turma específica. Olha, nós somos a turma do ano de 2017, isso na USP. Nós somos a turma do ano de 2017. Não, tem várias turmas, tanto no vespertino quanto no noturno, e as relações com os professores são bem mais complicadas, porque tem muitos alunos, então às vezes os professores eles só vão lá dar aula e vazam. Além disso, é preciso que você tenha em mente que os cursos da Unicamp, a grande maioria deles, se eu não me engano quase todos, eles são em período integral. E eles têm poucas vagas por ano. Na história, por exemplo, são cerca de 40 vagas mais ou menos por ano. O que vai acabar tornando o curso um pouco mais elitizado, ou seja, só quem consegue entrar nessas 40 vagas, o que afunila muito o número de inscritos, entrar nessas 40 vagas e ficar de manhã e à tarde fazendo o curso, ou seja, a pessoa não consegue trabalhar, a pessoa não consegue fazer outras coisas às vezes fora da universidade porque ela está estudando. Então, só quem às vezes tem um dinheiro, consegue ser bancado pelos pais ou tem outra fonte de renda, consegue estar estudando na Unicamp. Já na USP é um pouco diferente. Não estou falando que a USP não é uma universidade elitizada, mas o curso de História lá, ele apresenta em 2 períodos. No vespertino, com aulas das 2 às 6, e no noturno, com aulas das 7h30 às 11h30.
Então, se você trabalha de manhã e à tarde, você tem a possibilidade de fazer o curso à noite. Ah, se você trabalha à noite e de manhã, não sei, você faz à tarde, sabe? Você consegue encontrar uns horários melhores. Além disso, por ter esse número de vagas e muitos professores, entram mais ou menos cerca de 400 pessoas por ano na história, na USP. Porque você vai formar 3 turmas no vespertino, mais umas 3 no noturno, então isso dá mais ou menos muito mais gente do que 40 vagas, entendeu? Não que a concorrência seja baixa, mas o número de vagas é bem maior. Você acaba tendo um contato com pessoas dos mais diversos tipos. Não tô falando que isso não ocorre na Unicamp, tô falando que isso é mais difícil. Na USP, existe a possibilidade de você encontrar ao mesmo tempo um cara super rico aqui de São Paulo e um cara que mora na periferia, porque o número de vagas permite isso. Diferentes segmentos sociais, religiões, mesmo idade. Às vezes você encontra pessoas que já têm 50, 60 anos, são aposentados, estão fazendo faculdade, outros mais jovens, outros que trabalham, querem complementar o curso, que são advogados, são jornalistas e pessoas muito mais variadas. Além disso, na USP, existe a possibilidade de você ir meio que direcionando a sua pesquisa, direcionando a sua área a partir dos professores que você pega. Porque aqui a gente pode formar nossa grade e escolher nossos professores. Então, se você quer estudar com indígenas e tem um professor que na aula de Brasil Colonial 1, o foco dele é trabalho com os indígenas, você pode tentar se matricular com ele, entendeu? Então você já pode meio que direcionando todos os seus campos de pesquisa para trabalhar com essa área que você deseja. Porque você tem um corpo docente maior, você tem lá 60 professores, e aí cada um deles meio que segue uma área de pesquisa, é mais fácil de você se identificar com um deles. Na Unicamp eu não sei como é que funciona, mas talvez seja um pouco mais complicado, porque existem menos professores, né? Então você não tem, nossa, aquela gama assim. É mais fácil de você conseguir a pesquisa, mas nem sempre numa área tão específica que você deseja. Você pode desenvolver pesquisas em outras áreas, então em linguística, em literatura, em artes visuais, em música. Isso é possível lá na Unicamp também. O segundo tópico que eu vou comentar agora é sobre a historiografia de cada uma das universidades. Esse é um assunto um pouquinho complicado e daqui a pouquinho vai estar saindo outro vídeo meu explicando o que significa historiografia, o que é história e tal, todo esse debate. Aqui eu vou dar uma leve introdução, porque o calouro ele muitas vezes não sabe qual que é a diferença dessas duas correntes, né, dentro da história, que uma fica na USP, outra na Unicamp, elas têm umas pequenas diferenças nessa questão de historiografia. Mas é uma coisa bem básica, assim, que o calouro não tem que se preocupar muito. É mais quando ele for fazer o seu mestrado, seu doutorado, que aí já é um pouco mais... tem que ter uma preocupação maior com essa questão. A Unicamp, ela é mais focada num modelo de historiografia, numa maneira de produzir história, que é de origem inglesa. Então é uma história cultural, mais Foucaultiana, mais modernizada, com uma maior abrangência de áreas externas à história. Então, uma coisa mais ligada à sociologia, filosofia, às artes, antropologia. Então a Unicamp, ela tem mais essa abertura, esse contato com outras áreas. Não que a USP não tenha, calma, mas você tem que levar em consideração essa herança que vem da historiografia inglesa que está lá na Unicamp. E aí uma coisa que os veteranos comentaram lá, que eu achei muito interessante, é sobre uma matéria de primeiro semestre chamada Lab, deve ser tipo alguma coisa relacionada a laboratório. Que eles comentaram que é como você realmente entende como a história é feita, como a história é produzida, que você vai ver no meu próximo vídeo que vai sair daqui a um tempinho. Então você vai entender o trabalho prático do historiador, como trabalhar com as fontes, como ir nos arquivos, como que pegar essa informação. Então, eu pelo menos agora nesse primeiro semestre tive uma coisa assim levemente sobre isso, mas a maior parte a gente teve que se virar. Então acho que seria muito interessante ter uma matéria como essa que eles comentaram que tem lá na Unicamp. Bom, nessa questão de historiografia, a USP ela tem uma forte herança da escola francesa. Então eles atravessaram o Canal da Mancha ali, estamos na França, e vai estar bem ligada a movimentos culturais ali da França, mais ou menos de 1920, ali a partir daquele momento, que vão fundar uma nova escola de historiográfica, uma nova maneira de fazer história, com uma certa influência da historiografia marxista. Então diversos autores franceses ajudaram a fundar a Faculdade de Filosofia e Letras aqui, né, lá nos anos 30, e então essa herança continua até hoje. E isso vai se refletir muito nos temas, nas abordagens de pesquisa,
nos intercâmbios, nos currículos dos professores. Então muitos intercâmbios assim são lá para a França, são para faculdades que seguem mais ou menos esse modelo. Os professores eles seguem mais ou menos esse modelo de historiografia, que é um modelo, o modelo dos análises, né? Que ele vai ser bem abrangente. Não que ele seja tão diferente da Unicamp, mas a Unicamp ela conseguiu se modernizar mais rapidamente, então isso vai influenciar muito na nossa sequência de matérias e toda a nossa vida ali dentro da universidade. E como eu comentei, não existe essa matéria de primeiro semestre do Lab aí que eles têm na Unicamp, então você meio que vai aprendendo assim, os professores eles dão aquela ajuda, mas no primeiro semestre a gente já recebe, olha, fonte, você tem que ter tantos caras falando junto com você, né, de bibliografia, que você tem que se apoiar, e pode trabalhar, é tipo isso, entendeu? Então, os professores ajudam, você não fica desamparado, mas não é uma coisa tão prática assim. Além disso, tem que contar que a USP, pelo menos a FEFELESH, ela tem um certo renome internacional. Bom, o terceiro tópico então do vídeo vai ser sobre localização, moradia e custo de vida. Bom, se você está procurando estudar na Unicamp, você já deve ter feito uma pesquisa, você descobriu que ela é em Campinas. Bom, mas ela não é exatamente em Campinas. A Unicamp fica num distrito chamado Barão Geraldo. Barão Geraldo fica distante a alguns quilômetros do centro de Campinas, assim, não é tipo, nossa, uma distância de 60 quilômetros, não. É um pouco mais próximo, assim, mas realmente é uma distância relativa. E então, por ser interior de São Paulo e por ser num distrito, ela apresenta um custo de vida um pouco menor do que você morar em São Paulo, do que você morar em Campinas. Além de ser mais seguro. É lógico que hoje em dia tá bem hard, assim, essa coisa de violência, assalto e tal, mas em uma cidade do interior a situação é um pouquinho melhor, você não tem tanto medo. E aí os caras, o pessoal lá do post enumerou que existem diversos mercados pequenos próximos, alguns restaurantes, que é fácil encontrar uma moradia razoável por R$300, por R$400. Afinal é um bairro que o bairro gira em torno da Unicamp, a Unicamp tá ali, então tem muita coisa diretamente para estudante, então os restaurantes focados para estudante, moradia, kitnet, focado tudo para estudante, então ocorre uma regulação dos preços ali dentro. Mas isso não tira o acontecimento de que o bairro às vezes pode acabar se tornando uma bolha universitária, sabe? Só mora os estudantes descolados e tal, da Unicamp, a galerinha do mal, assim, que faz festa todo fim de semana, até durante a semana, churrasco até as 3 da manhã. E não, moram pessoas que trabalham na Unicamp, moram pessoas normais ali do bairro, que não tem nada a ver com a faculdade. Então, assim, às vezes eles comentaram que se torna uma bolha universitária, assim, meio descolada da realidade, assim, o que pode ser perigoso, depende aí do seu ponto de vista. E além disso, eles comentaram que o transporte entre o centro de Campinas e a Unicamp e o Barão Geraldo é um pouco complicado, a ida e volta, os ônibus demoram, não tem muita regularidade. Além disso, como eu comentei, existem as festas em Barão Geraldo, nas repúblicas, em baladas e tal. E elas são baratas, o que é um ponto positivo se você está afim de ir em festas. Mas existe esse empecilho que eu falei das pessoas que moram na região, então não é assim essa maravilha. Bom, aqui então a FEFELESH fica no campus Butantã, que é na zona oeste de São Paulo, e é uma região com alto custo de vida. Então é uma região elitizada, assim, que só tem os casarão e tal, as mansões, então acaba se tornando um pouco mais caro você encontrar um restaurante, você encontrar um barzinho, você encontrar moradia mesmo, casa ou um apartamento. Mas é possível você morar mais distante da universidade. Você mora na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Sul, no centro de São Paulo, pegou o metrô, circular, você já está na faculdade. Então, pela regularidade dos ônibus que vêm de diversas regiões da cidade, pelos trens e metrôs, acaba se tornando mais fácil você, por exemplo, morar numa região distante da faculdade, que seja um pouco mais em conta, mas você viver de metrô e ônibus, que é o que eu faço hoje em dia. Então o custo de vida acaba sendo mais elevado, a região do Butantã tem uma especulação imobiliária muito forte, você percebe isso, e aí mas mesmo assim vão ter diversos quartos e kitnets que vão estar lá para alugar por 500, 600, 700 reais. Nada que um grupo de repúblicas que eu entrei, por exemplo, tem um grupo que se chama Repúblicas USP, em que a galera anuncia, olha, tem um quarto na minha república, olha, eu alugo quartos, olha, eu alugo kitnet, eu alugo apartamentos, vamos juntar aqui pra dividir. Provavelmente deve ter alguma coisa parecida na Unicamp. É uma questão de procurar e caçar preços. E aí, pra você conseguir comida aí nos mercados aqui na região do Butantã, acaba se tornando um pouco mais caro, né?
E tem poucos mercados ali na região. A galera tava comentando que tem um atacado, se eu não me engano, tem um outro mercado e tal. Mas acaba sendo pouco, assim, se comparado com mercadinhos pequenos de cidade pequena. E além disso, você tem que levar em consideração que a cidade de São Paulo não é essa maravilha de segurança, né? Apesar de ser uma área elitizada, que é a Zona Oeste, você ainda tem regiões perigosas próximas. As pessoas de outra cidade que não estão acostumadas com isso, com esse ambiente, elas podem se assustar assim, ficar desesperadas, falar não vou mudar pra São Paulo, não. Mas é uma questão de costume, é uma questão de saber andar na cidade em determinado momento, né? Saber perceber uma situação perigosa. Então é uma questão também de costume, não se assuste. Tem que levar em consideração também que ali próximo ao campus, o campus Butantã é muito grande. Um dia eu vou gravar um vídeo lá dando um rolê pra vocês verem. Você tem o Portão 1, que é na região do Butantã, então que é uma região mais rica, uma região mais nobre. Você tem o Portão 2, que é próximo ao Jaguaré, que já é uma região de classe média. E você tem o Portão 3, por exemplo, que é uma região mais de periferia, Vila Indiana. Só que também os preços variam conforme esses locais, né? No Portão 1 é mais caro, no Portão 2 é mais ou menos, no Portão 3 já é mais razoável. Então, isso tem que ser levado em consideração, esse local. E além disso, é preciso você também ter em mente que São Paulo tem diversas opções culturais, né? Você tem diversos museus, você tem diversas exposições, shows, palestras, bibliotecas, livrarias, então não tô dizendo que Campinas não tenha, mas eu acredito que eu conheço algumas coisas em Campinas e acredito que as opções culturais de São Paulo, para você conhecer, para você enriquecer o seu panorama como futuro historiador ou historiadora, são melhores. Além disso, eu acredito que seja mais fácil você conseguir estágios, né? Então, vou estagiar em tal museu, vou estagiar em tal escola, e mesmo empregos também, então isso você tem que já levar em consideração para a hora que você for começar a estagiar. Além disso, vamos falar das festas aqui do Campus Butantã, que são muitas, são muito boas. E aí a gente tem todo um outro debate, que eu pretendo trazer em outro vídeo, sobre espaços estudantis, sobre reitoria e ocupação do espaço estudantil pelos estudantes, sobre presença da sociedade na universidade ou não. Então é uma discussão que vai longe, mas elas ocorrem em algumas faculdades, em repúblicas próximas, são organizadas por estudantes, dentro ou fora, e variam muito de preço. Então você tem festas que com R$10 você está muito bem, e festas que você paga R$50 só pra entrar e consumir lá dentro, entendeu? É coisa de São Paulo, assim, varia muito. Mas aqui em São Paulo também existe a possibilidade de você curtir os bares, os restaurantes, baladas, botecos. Então a cidade inteira você acaba podendo descobrir, tem aí o metrô, vira à noite, sai de manhã. Então essas possibilidades enriquecem mais a vivência. Bom, agora vamos falar então um pouquinho sobre o campus em si. Eu visitei o campus lá da Unicamp umas 3 vezes e aqui eu tento circular bastante pelo campus Butantã, até pra conhecer mais. Bom, o campus da Unicamp, ele é dentro de Barão Geraldo ali, onde você tem o ciclo básico, você tem a praça central, as diversas faculdades em volta e tal. E isso ajuda muito na integração com outras faculdades. Então você tá lá na Unicamp, no IFISH, né, que é da história, você vai lá pro restaurante central, restaurante universitário, não sei como eles chamam. Mas você acaba passando, passa pelo centro de estudos de língua, você passa pela música, passa por outro lugar, e aí você acaba descobrindo, por cartazes, por panfletos, por movimentos estudantis e tal, como que tá essa movimentação em outros lugares, assim, acaba sendo bem divertido, porque é possível ocorrer essa interação. Bom, já no campus Butantã aqui da USP, é um campus bem grande, com diversos cursos e que às vezes se tornam muito distantes. Assim, a gente ali na história, eu nunca fui na fisioterapia, na medicina veterinária, porque é uma distância considerável, assim. Ao mesmo tempo você frequenta ali do lado com o pessoal da química, que é próximo à nossa faculdade, da economia, das artes. Então, tem alguns que são mais próximos, assim, que você acaba descobrindo algumas coisas. Mas a interação também ocorre, ela só é um pouco mais dificultada por essa distância, por relações entre as faculdades, por exemplo. A minha faculdade, que é das Ciências Humanas, com o pessoal das engenharias, né, da Escola Politécnica, parece que o pessoal não se dá muito bem, então não rola assim, uma integração muito boa. Mas também dentro do campus Butantã existem as outras faculdades com arquivos dentro da própria USP, com diversas bibliotecas, com facilidades de estágio em outros lugares. Então já recebi e-mail falando de estágio no IAG, que é o Instituto de Astronomia e Geofísica, ou Astrofísica, não lembro. Então você tem o Museu de Arqueologia e Etnografia, você tem o Instituto de Estudos Brasileiros,
você tem o Museu Paulista, que é da USP, então você tem muito mais locais para conhecer dentro do campus e fora também, que são ligados à USP, do que com a Unicamp. Desculpa, mas eu não sei como funciona isso na Unicamp. Além disso, a FEFELESH orgulha de ter a maior biblioteca da América Latina na área de ciências humanas. É a famosa Biblioteca Florestan Fernandes, adoro a Florestan. E aqui na USP a gente tem uma faculdade de educação que é muito grande e com diversos projetos de pesquisa, áreas de pesquisa, o que é muito útil para quem vai abrir a licenciatura, então precisa fazer cursos lá na faculdade de educação com relação à pedagogia e tal, então tem toda essa questão da faculdade de educação. O último tópico aqui é sobre línguas estrangeiras, o que é importante hoje em dia, como dizem, para você conseguir emprego, ainda mais na história que a gente precisa ler muito, então se você vai trabalhar com questões francesas, inglesas, europeias ou americanas mesmo, existe muita produção em francês, muita produção em inglês, em espanhol, então acaba se tornando importante você ter um domínio de algumas línguas. E pelo que comentaram lá naquele post, na Unicamp, dentro do próprio curso que você está matriculado, você tem um contato, você pode cursar línguas estrangeiras como inglês, francês, russo, italiano e algumas outras. E na USP você tem os cursos de línguas, né, que são dentro da faculdade, que são os oferecidos pela Faculdade de Letras, que são muito concorridos. Então você tem lá os cursos de coreano, japonês, russo, italiano, alemão, espanhol, que assim, você até pode tentar se matricular, mas eles são um pouco concorridos, assim, às vezes você não consegue a matrícula. Mas existem os cursinhos populares, e eu faço um deles, eu faço o NELI, que é o Núcleo de Estudos de Línguas Estrangeiras, que é o pessoal do Centro Acadêmico da Filosofia se organizou, e eles têm aulas de inglês, francês, alemão, espanhol, por preços razoáveis pelo semestre, então é muito bom. Abraço, Cândida, minha professora de inglês. E eles também oferecem latim e grego gratuitamente, então para nós que somos da história, que se você pretende trabalhar com alguma coisa em latim e grego, ou mesmo para enriquecer assim, o vocabulário, a cultura, é muito interessante fazer. E eles também fazem avaliação de renda, né? Então eles podem te oferecer um desconto, você pode fazer de graça, então é muito interessante o NELI. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha pra falar, mas não feche o vídeo ainda. Agora eu vou mandar uns agradecimentos aqui pro pessoal que me ajudou. Eu gostaria muito que quem tá assistindo agradecesse eles também nos comentários, porque eles foram muito fofos em ajudar todo mundo. E assim, são questões que eu não tinha em mente e eu espero estar podendo ajudar mais gente do que as que conhecem esse post. Então vamos lá. Abraços especiais para Camila Cassis Augusto, Lohane De Lorenzo Borowski, Marília Vilauta, Patrícia Petreca, Mirella Reis, Júlia Rani, Ivo Tanganelli, Sabrina de Campos, Raíssa Diniz, Beatriz L. Couri, Vitor Zalpa, Gabriel de Toledo e Caio Arrabal. Bom, pessoal, eu agradeço de coração. Por favor, comentem. Se você estuda em uma dessas universidades, deixe seu comentário falando o que você achou do vídeo, o que você acha da sua universidade. Por favor, pessoal que é da Unesp, que pretende fazer Unesp também, deixe os comentários aí para ajudar quem está assistindo a se encontrar. E para você que está prestando vestibular para História, espero que o vídeo tenha ajudado, espero que você tenha gostado, tenha assistido até aqui. Um grande abraço, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima!